A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo bíblico. A nova terra terá características que lembram o jardim do Éden original? O que vocês acham? Muitos falam que a nova terra, que os salvos irão morar no céu. Algo espiritual. Mas o que a Bíblia fala a respeito? Será que realmente nós vamos morar no lugar espiritual, no céu? Gênesis. No Gênesis, o Jardim do Éden era um lugar de perfeita comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Versículo 8, meus irmãos, diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Vou pegar só esse pedacinho aqui, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, quer dizer, na volta do dia, à tarde. Então Deus, ele andava no jardim. E onde esse era o jardim? Era aqui na terra. É um jardim físico, não espiritual. Então Deus, ele descia da sua morada e passeava à tarde no jardim do Éden. Abundância e beleza natural, paz entre todas as criaturas, vida sem morte ou dor, mas o pecado quebrou essa harmonia e o ser humano foi expulso do jardim. Então, o Éden original, ele tinha uma abundância de belezas naturais. Agora imagina aí, coloca um jardim bonito. Qual o jardim mais bonito que vocês acham? Muito mais que isso. Paz entre todas as criaturas. Estou de acordo aí com os Gênesis aí, né? Os animais, eles não eram carnívoros, né? Vocês vão lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, 27 ali, quando Deus cria o homem e os animais terrestres, aí fala ali que os animais comerão capim e o homem seria vegetariano, ninguém comeria carne. É só vocês irem ali no capítulo 1 de Gênesis. E voltando aqui no estudo, Gênesis 3, 23, 24. Gênesis 3, 23, 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a partir do momento ali, né, que o pecado entrou no jardim, tomou conta ali do homem e da mulher, houve morte, né? Morte espiritual e morte carnal, né? A morte espiritual é aquela que se afasta de Deus. Essa é a pior morte. É a morte espiritual, quando você afasta de Deus. E a nossa morte, né? A morte natural que todos nós um dia
iremos morrer, correto? A partir daquele momento que o homem pecou, ele foi expulso do jardim do Éden. A nova terra. Essa nova terra, meus irmãos, no meu entender teológico, é um Éden restaurado. É um Éden restaurado e glorificado. Em Apocalipse 21 e 22, eu não vou ler porque é muito grande, né? Então, quem quiser ler, pode ler, porque à vontade. Apocalipse capítulo 21 ao capítulo 22. Vemos vários paralelos com o Éden. Então, vou pegar aqui algumas partes aqui, tá certo? Só para vocês entenderem. Vou lá no Apocalipse 22. Apocalipse 22. Capítulo 2. Capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça. No meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore só para a saúde das nações. Então, a árvore da vida ali. Aí, quando a gente pegamos Gênesis, agora vamos voltar lá em Gênesis, meus irmãos. Gênesis, capítulo 2, versículo 9. 2, do versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Olha bem, aqui a árvore da vida estava no meio do jardim. Lá no Apocalipse, a árvore estava no meio da praça. Entendeu? Vai ter uma restauração aí muito grande aí. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas estavam no meio do jardim. Então a árvore estava no meio do jardim, né? E lá no Apocalipse, lá, a árvore estava no meio da praça. Rio de vida flui ao trono de Deus. Apocalipse 22, 1. Agora vamos lá no Apocalipse 22, 1, de novo. Apocalipse 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Então, ali saía do trono, ali saía uma água. Aí quando a gente volta lá no Apocalipse, no Gênesis 2:9, Gênesis 2:10, o rio da vida. Gênesis 2:10. Gênesis, versículo 2, capítulo 2, quer dizer, desculpa, capítulo 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Então, no Gênesis, o primeiro jardim do Éden, a água saía para regar o jardim, um rio do Éden.
Eu entendo o seguinte, que tinha um lugar chamado Éden. Aqui na Terra tinha um lugar chamado Éden naquela época. Éden. E essa terra do Éden, Deus fez um jardim. É como se fosse um bairro. Você mora num bairro X e a prefeitura vai lá, faz uma praça nesse bairro. É mais ou menos assim. Então tinha um lugar chamado Éden e Deus foi lá e fez esse jardim. E desse lugar chamado Éden, dessa terra chamada Éden, tinha um rio. De acordo aqui com o versículo 10, esse rio, para regar o jardim. Então e dali se dividia e tornava em 4 braços. Então o jardim ali era imenso, 4 braços de rio. Então imagina ali um jardim imenso. Não tem nem como calcular, a Bíblia não fala o tamanho, não tem nem como calcular o tamanho desse jardim. Porque precisava de 4 braços para regar esse jardim. Então imagina o tamanho desse jardim. Agora imagina aí como será o novo jardim, o novo Éden. Então, continuando o estudo aqui, meus irmãos. Presença constante de Deus, Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, 3. Apocalipse 21, versículo 3. E eu vi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Opa! Uma grande voz do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus. Quem é o tabernáculo de Deus? Jesus. Aqui é Jesus. Jesus está com os homens, pois com eles habitará o Pai. Jesus habitará entre nós, meus irmãos. É aqui na terra. Jesus habitará no novo Éden, no novo jardim do Éden. É a árvore da vida, meu irmão. Jesus habitará aqui na terra. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus habitará entre nós, estará aqui entre nós, no meio de nós. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Continuando, nenhuma maldição. Apocalipse 22, 3. O que o Apocalipse 22, 3 está dizendo, meus irmãos? Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória a Deus por isso, meus irmãos. O trono de Deus e do Cordeiro estará entre nós. É, meu irmão, é aqui na terra. O espiritual e o literal se unirão. Assim como lá no Gênesis, Deus descia para conversar com o homem, com Adão. Assim também, só que nesse caso aqui, Deus estará aqui com a gente. O trono dele será aqui na terra. Você está entendendo, meus irmãos? Não é céu, não. É aqui na terra. É o novo Éden. Essa é a visão minha aqui, teológica aqui. A terra será um novo Éden. Anulando assim
Gênesis 3, então quer dizer, quando o homem pecou lá em Gênesis 3, o Apocalipse que 22:3 aqui está anulando aqui tudo aqui que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá no começo da criação, lá em Gênesis capítulo 3. O diferencial da nova terra, como será isso? O diferencial. A nova terra não será apenas o Éden restaurado, mas uma realidade ainda mais gloriosa, pois Jesus já venceu o pecado e a morte, de acordo com Apocalipse 1, versículo 12. Apocalipse, capítulo 1, versículo... Eu falei versículo 18, né? Apocalipse 1, versículo 18. Lá no versículo 18, diz assim, meus irmãos: E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então aqui Jesus Cristo aqui ressuscitou e ele tem a chave. Ele venceu a morte e venceu o inferno. Você está entendendo, meus irmãos? Os redimidos viverão eternamente com Deus em corpos glorificados. 1 Coríntios 15, 42, 44. 1 Coríntios 15. Vamos lá, meu irmão. 1 Coríntios 15. Do 42 até o 44. Vamos ver o que diz aqui. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito com alma vivente, o último Adão com espírito vivente. Então nós vamos ter um corpo glorificado, um corpo que não vai entrar corrupção, incorruptível. Não haverá mais possibilidade de queda ou separação. Então, a partir do momento, meus irmãos, que eu entendo que nós somos salvos, que nós teremos corpos incorruptíveis, e essa terra aqui vai sofrer uma transformação muito grande, meus irmãos. O Éden vai ser transformado pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo aqui esse pequeno estudo aqui, a nova terra será como o Éden. A nova terra será como o Éden, mas muito melhor, perfeita, eterna e cheia da glória de Deus. Um Éden definitivo, onde o plano de Deus alcança a sua plenitude. Fique na paz, meus irmãos.